palavra, Senhor, é que saia da boca da tua serva, Senhor, hoje, em nome de Jesus, amém. Obrigada, pastor. Mais uma vez, bom dia aos irmãos, paz do Senhor. Gente, bom dia! Tá faltando a bateria? Eu vou pedir para o Michael ir ali para acordar vocês, para a gente poder, estar mais presentes aqui. Queridos, é uma alegria e um prazer estar na presença do Senhor. E assim como foi na oração, assim como foi no louvor, o Senhor está se manifestando de uma forma diferente. Mas isso não quer dizer que o poder dele para curar, para sarar, para libertar, para fazer o que for preciso, está diminuído. Então, amados, eu quero partilhar com vocês nessa manhã uma palavra que talvez vocês já ouviram bastante, mas o poder da palavra de se renovar, o poder da palavra de gerar vida de Deus em nós pode ser extraordinário. E fica atento para tudo aquilo que Deus vai estabelecer. Amém? É chegado um novo tempo, gente. Um tempo que precisa de um posicionamento. E é por isso que nós temos ouvido tanto aqui na igreja sobre isso. Amados, abram comigo, por favor, a Bíblia em Marcos 5. Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 24 até o verso 29. Glória a Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, ela piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Amém? Essa mulher, amadas, estava paralisada por uma enfermidade física há 12 anos. Sabe, não era uma enfermidade simples, porque a Bíblia menciona a palavra hemorragia, que é uma perda, uma grande perda de sangue, ou uma súbita perda de sangue. E nesse convívio, nessa situação na qual ela estava, sangrar significava ser afastada do convívio social, significava ser tratada como uma pessoa inadequada, uma pessoa imunda, uma pessoa imprópria, e ela deveria ficar isolada até que essa situação na vida dela cessasse. Essa mulher estava enfrentando um grave problema físico de saúde, sabe, enfrentando também uma questão social. Ela estava isolada, ela estava sozinha. Tudo na vida dela, ela deveria fazer de maneira solitária. E nós reconhecemos aqui pelo texto que essa mulher estava determinada a ser curada. Ela não aceitava essa condição na vida dela. Tanto que a palavra diz que ela gastou tudo que tinha. Ela investiu todos os recursos que ela tinha para melhorar. Porém, o que acontecia é que ela piorava cada vez mais. 1 mês, 8 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 12 anos, na mesma situação. Amados, o cenário dessa mulher era devastador. Ela estava doente, falida, prestes a morrer e solitária. Todas as áreas da vida dessa mulher estavam conectadas com essa enfermidade física. Tudo aquilo que era a vida dela estava ligado a esse problema. Significava dizer que a vida dela era o problema.
E imaginem, humanamente, ela tentou de tudo, com influência, porque ela devia conhecer os melhores médicos, devia conhecer pessoas importantes e foi atrás dos melhores médicos, com dinheiro, com posição social, com relacionamento, com tudo isso, humanamente, tudo aquilo que ela poderia fazer, ela fez. E eu ouso afirmar aqui para vocês, que depois de tanto tempo, já não era ela mais que tinha um problema, era o problema que tinha ela. Porque tem vezes, amados, que as situações da vida da gente, elas são tão sufocantes, elas são tão grandes, que você já não tem mais o problema, é o problema que te carrega. Você já não tem mais força para lidar com ele, você já não tem mais ânimo. E nesse estágio, sabe, o problema não é mais a enfermidade, não é mais a falência, não é mais a ausência, não é mais a prisão, não é mais. Nesse estágio, o pior problema, o pior do problema passa a ser o desânimo, passa a ser a falta de vontade, de ânimo para lidar com a situação. E é tão interessante porque a primeira coisa que você tenta ao lidar com o desânimo, na maioria das vezes, é fazer, ir. Só que assim, o que a voz do desânimo diz? Para que você vai tentar mais uma vez? O desânimo, ele tira a expectativa. Tudo que você vai fazer, você já imagina que o resultado será frustrado. Não vai acontecer. Se não aconteceu no primeiro ano, se não aconteceu com recurso, se não aconteceu com os meus contatos, se não aconteceu com a minha inteligência, se não aconteceu com a minha vontade, não vai acontecer. O desânimo tira a expectativa da realização, tira a expectativa da cura, o desânimo tira a expectativa do algo novo, sabe, tira a alegria da vitória antecipada. E o que essa mulher ouvia eram as seguintes vozes: voz de pessoas, você é inadequada, você é imunda, você é doente. A voz da falência, ela já estava a um passo de ser necessitada, ela já estava falida, o recurso dela já estava ali acabando, sabe? A voz que ela ouvia era a voz dos médicos: você vai morrer precocemente dessa doença. O fim dela era aquele problema. E outra voz que era da própria mente, num termo muito popular brasileiro, aceita que dói menos. Esse era o estágio no qual ela se encontrava. Eram as vozes, sabe, embora longe do contato social, eram as vozes que ela escutava. E tudo isso determinou as circunstâncias da vida dela. Até que, repitam comigo, até que ela ouviu falar sobre a fama de Jesus. Sabe, quando ela ouviu falar da fama de Jesus, dos feitos de Jesus, e que por onde ele passava, ele colocava cego para ver, surdo para ouvir, coxo para andar, tudo que ele fazia, ele cancelava funerais, tudo que ela ouviu dizer sobre Jesus, gerou algo dentro dela. Amados, olha só que coisa extraordinária. Ela não tinha contato social. O poder da palavra entra em cadeias. O poder da palavra entra em estruturas que podem ser fechadas por humanos, mas não podem paralisar a palavra de Deus. Não pode paralisar o poder de Deus. E quando ela ouviu falar desse tal de Jesus, quando a palavra chegou no cárcere daquela mulher, inicialmente, quando nós vamos ler esse texto, nós temos a impressão de que ela ouviu, falou e tocou, que foi essa sequência. Mas quando nós nos aprofundamos, nós entendemos que primeiro ela ouviu falar de Jesus. E ela se interessa tanto
pelo que ela ouve. Eu não sei como que a palavra chegou. Eu não sei se ela estava com o ouvido na janela, se ela estava ouvindo pessoas perto da casa dela, ou se um médico falou para ela. Não, a palavra não conta. O fato é que a palavra chegou. A fama de Jesus chegou. Sabe, o poder de Deus foi anunciado para aquela mulher. E ela começa a meditar naquilo. Ela começa a se envolver com aquela questão de tal modo, amados, que tudo que ela ouviu, ela começou a trazer para dentro de si. E ela provavelmente começou a pensar: se ele cura aquele que está paralisado há 38 anos, ele pode me curar. Se ele liberta aquele que tem uma legião de demônios, ele pode fazer com que eu saia daqui. Se ele colocou cegos de nascença para ver, ele pode me curar. E ela começou a se envolver com essa questão. Sabe, a palavra diz que ela ouviu e ela pregou para si mesma. Ela dizia para si mesma: se eu somente tocar, se eu somente tocar. Ela não tinha parentes e nem amigos para incentivá-la. O contexto social dessa mulher era um nível de solidão absurdo. E nesse momento eu digo para vocês, talvez tenha sido algo extraordinário para ela. Porque todas as outras vozes foram silenciadas e ela só pôde ouvir a voz da fama de Jesus, a voz do poder de Jesus. Muitas vezes nós não temos amigos para compartilhar, nós sentimos ausências de pessoas para nos incentivar, mas deixa eu te falar, existe uma palavra que respalda você em tudo aquilo que você precisa fazer, em tudo aquilo que você precisa na sua vida. Existe uma palavra de Deus que está firmada para sempre nos céus e que tem que estar firmada também no seu coração, no meu coração, amados. E foi isso que essa mulher começou, sabe, mesmo tendo ouvido falar dos feitos de Jesus e se relacionar com a palavra, meditar, trazer aquele pensamento para dentro da realidade dela, nada mudou. Somente ouvir sobre a fama de Jesus não adiantou nada para aquela mulher. O problema persistia, o problema continuava. Mas sabe o que eu acho extraordinário? Ela perseverou. Ela continuou trazendo aquela palavra para dentro de si. Sabe, uma transformação começou na mente daquela mulher. Todo pensamento de incredulidade. E quanto nós oramos para que caia a incredulidade, né? Mas, amados, a incredulidade sai quando a palavra de Deus entra. Quando o processo de troca de conteúdo, aquilo que você tinha de pensamentos errados, informações erradas, começa a sair e a palavra de Deus começa a entrar na sua mente, aquilo vai assentando no seu coração, vai gerando em você a convicção daquilo que está escrito, daquilo que é o poder de Deus em operação. Ouvir, pensar, remoer, extrair vida, firmar, sabe, aquilo que é a verdade ouvida no coração, trocar a fala da incredulidade pela fala da fé. Amados, sair de casa para aquela mulher era uma decisão necessária, porém arriscada. Quantas vezes nós precisamos tomar decisões que são necessárias, porém muitas vezes arriscadas? E isso nos paralisa. Só que quando nós olhamos para essa mulher, nós entendemos que mesmo o fato de ser descoberta, mesmo o fato de ser reconhecida, e isso implicava em ser condenada, ser apedrejada, não tirou dela essa convicção do que Jesus poderia fazer por ela. Ela não considerou as circunstâncias, o que iam falar, e nem se os vizinhos já estavam com pedras na mão para atacar nela. Amados, ela não considerou nada disso. Independente do que podiam fazer com ela, ela não parou. Por quê? Porque aquele sentimento, porque aquela certeza, porque
tudo aquilo que ela recebeu como revelação, porque muitas vezes nós temos o conteúdo da palavra, mas nós não temos a revelação. Amados, tudo que ela recebeu como revelação foi: o que eu preciso está nele. Ele é a fonte do recurso que vai transformar a minha vida. No caso dela era uma enfermidade física. A nossa, como foi orado, pode ser emocional, pode ser financeiro, pode ser de saúde, pode ser familiar, pode ser uma porta de emprego que não abre. Amados, independente de tudo aquilo que são as circunstâncias, aquela palavra que ela começou a pregar para ela, gerou nela um algo extraordinário, que ela não esperava nada espetacular, ela não esperava nada extraordinário, ela não esperava que Jesus orasse por ela, ela não queria que Jesus fizesse a imposição de mãos sobre ela. Ela não queria um gabinete com Jesus, muito pelo contrário. Ela não criou nenhum protocolo gospel, nenhum protocolo religioso, porque muitas vezes quando nós queremos algo, e eu acho que vocês já ouviram isso: eu vou fazer um jejum porque essa porta vai se abrir. Não, amados, faz um jejum para você ser mais de Deus e a porta vai abrir. Sabe, para você andar alinhado com aquilo que é a palavra. Eu vou subir 7 voltas no monte e essa situação vai acontecer, não sei o quê. Não, se for para subir, para você ser mais humilde, menos presunçoso, vá, não dê 7 não, dê 15, dê 21 voltas. Mas fora isso, não é para mover a mão de Deus, porque a mão de Deus já está estendida para abençoar. A sorte de bênçãos já está liberada. Nós é que precisamos nos alinhar com aquilo que a palavra diz. E é por isso que o processo de transformação na mente dessa mulher é importante para nós, para que nós possamos aprender com ela e colocar em prática nas nossas vidas. Sabe, amadas, ela não criou nenhum protocolo gospel. Ela não queria nada espetacular. Ela tinha certeza que um toque resolveria a vida dele. Um toque, um momento que ela ia se dirigir a Cristo. Amados, eu não sei qual o problema que tem te carregado até aqui. Eu não sei qual é a situação que você tem tentado tanto na sua vida e que ela permanece ao mesmo, ao ponto de te tirar até mesmo as expectativas. Mas essa é uma manhã que o Senhor está disponível. Jesus está aqui, amados. Nós podemos tocá-lo de uma maneira diferente. E sabe, outra coisa que essa mulher me ensina e que eu quero partilhar com vocês, é que muitas vezes nós, pastores, somos muito julgados, somos apontados, somos condenados, porque parece que nós estamos alheios ou indiferentes à situação dos irmãos. Poxa, mas o pastor não foi lá na casa da fulana, ela está doente. Poxa, mas o pastor não veio aqui liberar uma palavra. O pastor não me liga. O pastor fulano de tal. Amados, na leitura deste livro, você vai perceber que o pastor daquela congregação era um daqueles que estavam na multidão. Ele estava levando Jesus para casa, porque o problema dele era mais grave ainda do que o da mulher do fluxo de sangue. Sabe, muitas vezes nós estamos esperando o externo, quando na verdade o que nós precisamos é a palavra dentro. O pastor estava com um problema de morte, ela ainda estava conseguindo andar e conseguindo sair de casa. Você não tem que esperar pelo pastor. Claro, nós estamos aqui para te auxiliar, mas amados, entende que quando a palavra entra, quando a palavra está dentro, o pastor só vai te auxiliar a chegar mais próximo ainda de Jesus. Você vai estar ainda mais alinhado com a palavra de Deus. Isso é crescimento. Você vai estar qualificado para viver, para acessar tudo aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida. Sabe, amados, a nossa fonte é Jesus. A nossa fonte é Jesus e tudo que nós precisamos está nele. Mas
só ouvir uma palavra na terça e no domingo e não fazer nada com ela, não vai adiantar nada. Ela meditou tanto naquilo que foi anunciado para ela, ela trouxe tanto aquilo para a vida dela, ela se relacionou tanto com ela, com a palavra, que ela inaugurou uma forma de milagres. Até então, era Jesus que curava, era Jesus que colocava as mãos, era Jesus que fazia lodo, era Jesus que olhava e liberava a palavra. Mas ela não, foi ela que iniciou uma sessão nova de milagres. Você pode iniciar um testemunho novo na sua vida a partir daquilo que é o seu posicionamento. Amados, existem muitos testemunhos prontos para serem contados, aguardando tão somente um posicionamento nosso. E olha só, algo que essa mulher nos ensina. Vamos ler a partir do verso 30 aí, continuar aí, o verso 30. Finalizar esse texto. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, ela extraiu o poder de Deus com um toque, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem foi que tocou a minha roupa? Olha que coisa extraordinária. Nem foi na pele de Jesus, mas aquilo que Jesus era tão poderoso que extravasava pelas vestes, e ela tocou na veste de Jesus. Olha o tamanho da fé dessa mulher, gerada porque ela se relacionou com a palavra. Os discípulos então responderam: ô Senhor, está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta quem é que me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente de tudo que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus disse: filha, a tua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. A gente olha para o texto, olha para essa mulher, e quando nós entendemos, quando nós temos a revelação de tudo aquilo que a palavra gerou na vida dessa mulher, nós imaginamos que ela saiu tipo aqueles guerreiros: agora é hoje o meu milagre, vai acontecer, hoje eu não volto para casa sem isso. Não, a palavra nos revela que ela estava com medo e tremendo. Muitas decisões nas nossas vidas, amados, a gente tem que tomar nessas circunstâncias. Mesmo com medo, ela se moveu. Se você está com medo, vai com medo mesmo, amados. Não para não, olha para essa mulher. Ela estava tremendo, ela estava amedrontada, mas ela disse: medo, hoje você não me paralisa. Medo, hoje você não me paralisa mais. O meu cárcere cai por terra hoje. E ela foi com medo e tremendo no meio da multidão, amados. Sabe, fé não nega o natural. Ela sabia dos riscos que ela estava correndo, mas a fé decide viver no sobrenatural. A fé não nega o natural, mas decide viver pelo sobrenatural. Fé, ela não consulta a carne. Fé, ela não consulta sentimento. Amados, medo é sentimento. Fé é convicção. Só a convicção da palavra é que vai fazer você agir independente dos seus sentimentos. Ela se envolveu tanto, meditou tanto naquilo que ela queria, que ela só, na cura dela, no poder de Cristo, que ela só quis tocar Jesus. Ouvir da fama de Jesus foi algo que iniciou um processo dela, porque nós imaginamos que a cura dela chegou somente quando ela tocou Jesus e quando Jesus virou-se pela multidão para ver quem era. Não, a cura dela começou quando ela deu voz à palavra, quando ela
tomou a palavra e trouxe a palavra para si. Amados, a cura só aconteceu para ela porque ela ouviu, meditou, pregou e agiu alinhado com a palavra. O que muda a sua vida não é a instrução que você ouve aqui na terça e no domingo. Não, nos cultos de ensino, não. O que muda a sua vida é o que você faz alinhado à palavra de Deus. Amados, ela tinha uma necessidade, mas nem sempre o milagre, aliás, nem sempre não, perdão. O céu não se move por necessidade, se move por fé. Enquanto ela tinha uma necessidade, ela estava aprisionada por causa de um sistema religioso. Mas quando ela entendeu o poder da palavra, ela foi curada. E Deus ainda faz milagres. O cego Bartimeu se manifestou: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. O que ele falou? Vai lá e se lava. Ele ia continuar cego se ele não obedecesse às instruções. E a palavra que eu tenho para você nessa manhã, da parte de Deus, é: comece a se envolver com toda a fama de Jesus. Comece a se envolver com a palavra daquilo que Ele pode fazer. Porque o que Ele pode fazer é real. Amados, nós temos tido uma realidade muito aquém daquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque Deus ainda faz milagres. Porque Deus ainda faz milagres e não precisa de nada espetacular. Nós estávamos no louvor e o louvor estava nessa dimensão que está agora. E eu falei: Senhor, e a gente querendo, sabe? E o Senhor falou assim: não, peraí, eu opero também na mansidão. Eu opero naquilo que é a fé, a manifestação de fé. Gente, Jesus estava procurando fé no meio daquela multidão. Ele sabia que ali havia uma pessoa com uma atitude diferente, porque ali, naquela situação, tinha muita gente tocando Jesus. E infelizmente, amados, tem muita gente tocando Jesus para saber o que pode acontecer. Tocando Jesus para ver. Amados, tocar Jesus para ver. Você é incrédulo 2 vezes? Primeiro para tocar e segundo para ver se vai acontecer. Olha o tamanho da incredulidade. Essa multidão tinha a mesma oportunidade daquela mulher, porque eles estavam encostando em Jesus, mas ninguém encostou nele com a convicção, com a fé, tal qual a daquela mulher. Amados, se posicione, comece a se relacionar com a palavra. Quantas vezes nós estamos aqui relembrando você, porque muitas vezes nós sabemos que você sabe, mas nós estamos aqui para relembrar quem Cristo é, o que Ele já fez por você e o que Ele pode fazer. Queridos, os milagres estão disponíveis. O poder de Deus ainda continua em plena operação. O que você tem carregado? Qual é o posicionamento que você tem que tomar? Qual é a decisão que você precisa abrir a porta hoje e dizer: Jesus, hoje eu vou com medo. Hoje eu vou tomar essa atitude porque é disso que eu preciso. E muitas vezes, irmãos, um dos maiores problemas que nós temos visto hoje não é nem falência financeira, não é enfermidade, não. Um grande problema hoje em dia no meio dos filhos de Deus é a procrastinação. É deixar para fazer amanhã aquilo que nós temos que fazer hoje. E aí as demandas urgentes começam a aparecer, e quem dá atenção às urgentes nunca vai fazer aquilo que é essencial. Essencialmente, nós precisamos nos envolver com a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar, sabe, desligar a televisão mesmo, porque muitas vezes nós ficamos ali, ela está ligada, a gente não está prestando atenção, mas aquele conteúdo começa a entrar dentro da nossa casa, os nossos filhos estão repetindo aquilo, e nós estamos num ambiente de cárcere, como o daquela mulher, procrastinando.
e a nossa casa tem sido alvejada, a nossa casa tem sido abatida, por falta de um posicionamento com a palavra de Deus. Queridos, essa é uma manhã que eu não vou desafiar vocês, porque para um desafio precisa de uma recompensa, mas é um convite da palavra do Senhor. Amados, se você não consegue ler meia hora, lê 5 minutos. Pensa naquilo ali 5 minutos, coloca no seu ouvido para você ouvir. Pega a palavra que foi ministrada na terça, pega a palavra que foi ministrada no domingo. Eu faço isso. Eu pego um trânsito absurdo para ir trabalhar, amados, e eu coloco ali no YouTube para que aquela palavra que foi ministrada, ela possa continuar, sabe, sendo gerada em mim. Faça isso, amados, porque amanhã o ladrão, ele já está pronto para roubar a semente da palavra que você recebeu hoje. Quando você descer a escada e atender um telefonema, talvez a circunstância possa roubar aquilo que você recebeu como instrução. Lembre-se dessa mulher, ela foi com medo, ela foi tremendo, mas ela foi. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada pela Tua palavra. Quantas vezes, Senhor, nós ouvimos falar da Tua fama, do Teu poder. Senhor, nós sabemos que Jesus é a expressão da glória do Senhor, Pai, e que veio nessa terra, Pai, para operar, para anunciar qual é a vontade do céu a nosso respeito. Papai querido, obrigada por essa manhã de instrução. Obrigada, Senhor, porque pelo exemplo desta mulher que estava encarcerada, aprisionada numa enfermidade física, Senhor, longe de pessoas, sendo acusada, sendo afastada, Senhor, ainda assim ela pode contemplar, Senhor, ser alcançada pelo poder da Tua palavra. Papai querido, que essa palavra comece a gerar em nós uma mentalidade diferenciada, uma convicção daquilo que é o Teu querer, uma convicção daquilo que é a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos à Tua palavra, nós nos expomos à Tua palavra para sermos transformados. Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração a partir de hoje, Pai, seja uma terra fértil, diferente do que tem sido até hoje. Pai, perdão se nós temos vindo até a Tua casa, Pai, de maneira religiosa, somente para receber ou cumprir uma agenda. Senhor, esta é uma manhã, Pai, de ruptura, é uma manhã, Senhor, de ruptura de tudo aquilo que tem nos encarcerado, de todo pensamento, de toda voz limitante, Senhor. Nós não somos aprisionados pela enfermidade, porque o Senhor se fez enfermidade para que nós tivéssemos saúde divina. O Senhor Jesus se fez miséria para que nós fôssemos prósperos. O Senhor Jesus se fez maldição para que nós fôssemos livres, abençoados, prósperos. E Senhor, nós nos posicionamos através dessa palavra. E nós renunciamos ao medo, nós renunciamos ao sentimento, porque o Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Senhor, esta é uma semana de decisões importantes e necessárias. Pai, que o Senhor possa trazer as respostas, possa trazer, Senhor, as direções, Senhor, e que os pés dos meus irmãos se movam, Senhor, em direção a tudo aquilo que eles precisam, Pai, para viver, Pai, de modo sobrenatural, Senhor, aquilo que é necessário. Obrigada, Pai, por essa manhã. Obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor. Pai, obrigada por tudo que o Senhor já fez e está fazendo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Comece, declare. Tu és santo. Oh, Espírito Santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo, tu és santo, você pode declarar. Tu és santo. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo. Tu és Senhor. Tu és santo. Procuro palavras pra te descrever. Espírito Santo. Adora o Senhor. Adora o Senhor. Espírito Santo de Deus. Essa manhã é a manhã de adoração. É a manhã de retomar a rota. Recalcular aquilo que você gerou no coração, mas não tem atitude para fazer, porque lhe faltava fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Uma instrução foi dada. A instrução é uma direção, e que você possa colocar em prática aquilo que você recebeu do Senhor. Espírito Santo de Deus. Sei que os teus olhos, declare, sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos, declare. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus, és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declara, eu sei que os teus olhos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos, e os teus ouvidos estão meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És um Deus, és Deus de perto e não de longe.
hoje nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança,